Vamos continuar agora o nosso quarto bloco, né? Do nosso curso de Direito Penal, parte geral. Nós vamos trabalhar agora uma matéria muito importante, que cai muito, que é muito recorrente nas provas, nos concursos, que é a matéria Lei Penal no Tempo e Lei Penal no Espaço. Vamos lá, pessoal? Primeiro, em relação à Lei Penal no Tempo, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando é que se considera que uma pessoa praticou o crime? Qual que é o momento? É o momento da ação, o momento do resultado? Como que funciona? Qual que é o momento em que uma pessoa pratica o crime? Vou dar um exemplo para vocês. Para vocês entenderem. Vamos imaginar que o menor, o rapaz tem 17 anos. Menor de idade. Por favor, não falam de menor, viu? Essa palavra não existe no direito, de menor. Não fale isso, viu? Menor de idade. Vamos imaginar que esse rapaz aí, com 17 anos, ele chega na vítima lá no meio da rua, mete bala, pra matar mesmo, pra matar. Presta atenção, essa vítima, ela é internada em um hospital e ela fica internada 2 anos. 2 anos em um hospital. Só que depois de 2 anos, ela morre. Ela vem a óbito. Quando ela morre, aquele sujeito que meteu bala, que tinha 17 anos, que era menor, agora ele já é maior. Ele já tem 19 anos. Aí eu te pergunto, olha aqui, ele pode responder pelo crime de homicídio ou não? Ele pode responder pela lei penal ou ele vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo ECA? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ou ele pode responder pelo direito penal. E aí? Que pergunta, hein? Presta atenção. Aí que você vai entender o tempo do crime. Essa matéria aqui, ó. Tempo do crime. Tempo do crime. Presta atenção. Pessoal, nós temos duas teorias. Deixa eu pegar aqui um caneta. Nós temos três teorias, na verdade. Nós temos 3 teorias importantes para a gente solucionar esse caso. No direito penal, nós temos a teoria da atividade, nós temos a teoria do resultado e a teoria que junta essas duas, a teoria da atividade e do resultado, que junta a teoria mista ou da ubiquidade. Por quê? Porque ela junta essas duas teorias. Professor, beleza, mas me explica essas teorias? Vou te explicar, vamos lá. Primeiro, pessoal, nós temos 3 teorias então. Nós temos a teoria, anota aí no seu caderno. Teoria da atividade. Nós temos a teoria do resultado. Teoria do resultado. E nós temos a teoria mista ou da ubiquidade. Essa teoria aqui, ó, teoria mista ou da ubiquidade, ela é a junção dessas duas teorias aqui, ó, elas juntas, ela une, por isso que fala teoria mista. Ela une, ela mistura essas duas teorias. Vamos lá então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Professor, em relação ao tempo do crime, essa matéria, tempo do crime, qual foi a teoria adotada pelo direito penal? Está lá, pessoal, no artigo 4º do nosso Código Penal. A teoria adotada pelo direito penal foi a teoria da atividade. Teoria da atividade em relação ao tempo do crime. Por quê? Professor, quando é que se considera se praticado um crime? Pessoal, lá no artigo 4º do nosso Código Penal, declara o seguinte: considera-se praticado o crime no momento da ação ou no momento da omissão, ainda que outro seja o resultado. Ou seja, sabe o que o direito está querendo falar? Sabe o que a lei está querendo falar para você? Eu só considero o momento do crime no momento da conduta, da ação ou da omissão. Não importa, pouco importa o momento do resultado. Indiferente o momento do resultado, não importa. Para eu saber o tempo, o momento, presta atenção,
o momento em que uma pessoa pratica um crime, eu tenho que colocar os meus olhos no momento em que foi praticado a conduta, pouco importando o resultado. Então vamos lá naquele exemplo que eu dei pra vocês. Moleque atirou lá 17 anos, meteu bala pra matar, atirou na vítima com 17 anos. Só que a vítima ficou internada 2 anos no hospital e só veio a óbito depois de 2 anos. Vamos lá. Considera-se praticado o crime quando? Lembra a teoria da atividade? Quando? No momento da ação ou omissão, ou seja, no momento da conduta. Vamos lá. Qual foi o momento da ação, da conduta dele? Foi no momento que ele desferiu aqueles tiros. Ele deflagrou, atirou na vítima. Naquele momento foi o momento da conduta, da ação. Naquele momento, quantos anos ele tinha? 17 anos. Professor, mas quando ela morreu ele já tinha 19. Mas o tempo do crime, o momento do crime é no momento da conduta e não do resultado. Então, para ele responder por um crime no direito penal, eu considero o momento do crime, teoria da atividade, momento do crime, momento da conduta criminosa, momento da conduta. O momento da conduta se deu quando ele tinha ainda 17 anos, por isso ele não vai responder pelo direito. Ah, professor, mas eu não concordo, acho isso errado. Tudo bem, mas isso é o que está na lei. Se está na lei, é assim que deve ser. Ah, professor, mas isso pode mudar? Aí, pessoal, isso vai depender da vontade do nosso legislador, daquela pessoa que você colocou, daquela pessoa que você votou, daquela pessoa que te representa no Congresso Nacional. Você colocou ela lá, mas hoje ainda prevalece isso que está na lei. Entenderam ou não? Então, professor, mas aquele rapaz, aquele moleque não vai responder por nada? Vai. Ele vai responder não pelo direito penal. Ele não vai receber pena. Ele é inimputável. Ele não tem culpabilidade por direito penal. Ele é inimputável. Inimputável não recebe pena. Nesse caso, pessoal, ele vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? Não é a nossa matéria, viu? Aqui nós estamos dando direito penal. Mas lá ele pode receber algumas medidas socioeducativas. Ele pode receber prestação de serviço à comunidade, ele pode ser internado e dentre outras medidas. O fato é que ele não vai receber pena. Por quê? Porque ele não tinha completado 18 anos. No momento da conduta, do resultado tinha, mas essa não é a teoria adotada em relação ao tempo do crime. Ficou claro isso? Beleza, vamos lá. Agora, pessoal, vamos dar o lugar do crime. Lugar do crime. Isso está lá no artigo 6º do nosso Código Penal. Lugar do crime. Professor, eu já entendi que em relação ao tempo do crime, o nosso direito penal adotou a teoria da atividade. Considera-se tempo do crime, considera-se tempo, momento do crime, no momento da conduta, no momento da ação ou omissão. Não importa o resultado, no momento da ação ou omissão. Beleza? Agora, professor, momento do crime eu já entendi, mas e o lugar do crime? Onde é o lugar do crime? O que se considera lugar do crime? Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que você está lá no Paraguai, do outro lado da ponte. Aí você vê um desafeto seu, você sabe que tem um desafeto seu do outro lado da ponte no Brasil, lá em Foz do Iguaçu. Você está lá na cidade do Paraguai e do outro lado, na cidade do Brasil, Foz do Iguaçu, tem um desafeto, um inimigo seu. Você sabe que ele está lá. Aí você vai e mete bala nele. Ou você joga uma bomba, por exemplo. Enfim, você pega uma metralhadora e atira nele, por exemplo, e consegue acertar ele do outro lado da ponte. Você consegue matar ele. Presta atenção. Qual que é o lugar do crime? A conduta criminosa, a conduta foi praticada no Paraguai. Só que o resultado morte aconteceu no Brasil. E aí? Como que vai ficar a situação? Qual que é o lugar do crime? Nós sabemos que o momento do crime, o tempo do crime, foi no momento que o cara atirou. Foi no momento, por exemplo, que o cara jogou a bomba. Foi no momento que o cara praticou a conduta. O tempo do crime. O tempo. Mas e o lugar? E o local do crime? Qual vai ser o país competente? Qual que vai ser a autoridade, o órgão, o país, a jurisdição aplicável para esse caso? Quem vai ser competente? Vai ser o Brasil? Vai ser o Paraguai? O Brasil vai poder julgar esse rapaz
Porque ele praticou a conduta no Paraguai. O resultado da morte aconteceu no Brasil, mas a conduta foi no Paraguai. E aí, como que vai ficar essa questão? Aí, olha que interessante. Presta atenção. Eu não falei para vocês que a teoria da atividade diz que considera-se praticado. Nesse caso, vamos para o lugar do crime, né? Considera-se o lugar do crime no momento da ação ou omissão. O que é a teoria do resultado? Considera-se o lugar do crime, presta atenção, segundo a teoria do resultado, considera-se lugar do crime o local onde aconteceu o resultado. Só que o resultado, no caso, a morte. Nesse exemplo, a morte foi no Brasil. Só que, em relação ao lugar do crime, olha só, isso cai muito em prova em concurso. Em relação ao lugar do crime, o nosso direito penal adotou a teoria mista ou da ubiquidade. O que isso quer dizer? Ela juntou, ela uniu, ela misturou, por isso que fala mista. Ela juntou, misturou as teorias da atividade e do resultado. Ou seja, considera-se lugar do crime, presta atenção, considera-se lugar do crime, tanto local onde houve a conduta, teoria da atividade, tanto local onde aconteceu a conduta, a ação ou omissão, bem como onde ocorreu o resultado, ou deveria se produzir esse resultado. Teoria do resultado. E aí, presta atenção, como em relação ao lugar do crime o Código Penal adotou a teoria mista ou da ubiquidade, ele uniu essas duas teorias. E aí nós chamamos de teoria mista da ubiquidade. Nesse exemplo que eu dei para vocês, o local do crime vai ser tanto o Paraguai como o Brasil. Olha que interessante. Presta atenção. O Paraguai vai poder julgar aquele rapaz que atirou, que jogou a bomba, por exemplo? Pode. O Paraguai vai poder julgar. Por quê? Porque a conduta criminosa foi praticada no Paraguai. Mas olha que interessante. Mas se esse rapaz, se esse jovem maior de 18 anos, fugiu para o Brasil, por exemplo, fugiu para o Brasil, o Brasil vai poder julgá-lo, processá-lo, condená-lo? Também vai, porque Brasil também é lugar do crime, porque a pessoa morreu no Brasil. Professor, e se ela não morresse no Brasil? Se pegasse uma ambulância e fosse para o hospital do Paraguai e morresse no Paraguai, o Brasil também poderia? Poderia. Por quê? Olha só, lugar do crime, o que é lugar do crime? Para o Código Penal, artigo 6º, é o local onde aconteceu a ação ou omissão, a conduta, mas lá fala o local onde aconteceu o resultado ou deveria produzir-se o resultado. Quando o cara meteu bala, atirou lá no sujeito que estava no Brasil, o resultado morte deveria acontecer lá. Mas vamos imaginar, deveria acontecer lá. O cara era para morrer lá, no Brasil. Só que o cara veio uma ambulância do Paraguai, pegou o sujeito e levou para o hospital do Paraguai. Estou dando um exemplo. O cara morreu no Paraguai. Percebam que a conduta aconteceu no Paraguai, o resultado morte aconteceu no Paraguai, mas o resultado deveria acontecer no Brasil. Era para o sujeito, o cara quase morreu no Brasil. Era para ele morrer no Brasil se não fosse a ambulância que pegou ele no Paraguai, pegou ele no Brasil e voltou para o Paraguai. Então percebam que lugar do crime não é só o lugar onde acontece a conduta criminosa. Nesse caso, onde o cara meteu a bala, jogou a bomba, por exemplo, lá do Paraguai. Não. Também é lugar do crime lá. Mas lugar do crime é o local onde aconteceu a conduta, que nesse caso foi no Paraguai, mas também o local onde aconteceu o resultado, a morte, ou deveria se produzir esse resultado, no Brasil. Entenderam? Então olha que interessante, nesse caso, como o lugar do crime é o Paraguai, onde aconteceu a conduta, mas também no Brasil, vamos imaginar que o sujeito morreu lá, ou deveria morrer lá, nesse caso o Brasil também é competente para julgar aquele sujeito, o criminoso. Então percebam que o local do crime aqui tanto é o Paraguai como o Brasil. Agora, pessoal, uma observação que eu sempre falo para os meus alunos. Presta atenção. O lugar do crime, pessoal, ele é uma matéria relevante, ele só existe para os chamados crimes à distância. Presta atenção. Essa matéria, o lugar do crime, é uma matéria, ela só existe, ela só está lá no artigo 6º do Código Penal, ela só tem relevância para os crimes vou colocar aqui, crimes à distância. Crimes à distância. Por quê? O que são crimes à distância?
Crimes à distância são aqueles crimes em que a conduta é praticada em um país e o resultado acontece em um país diverso. Naquele mesmo exemplo do Paraguai, a conduta aconteceu no Paraguai, a conduta criminosa, e o resultado aconteceu no Brasil. Nesse caso, aí, eu me refugio, eu vou de encontro ao artigo 6º do Código Penal, lugar do crime. Esse artigo que eu estou falando para você, que considera esse lugar do crime tanto o local da conduta, ou seja, da ação ou da omissão, como o local do resultado onde deveria se produzir esse resultado, ele só existe, ele só tem relevância prática para os crimes à distância. Crimes à distância são aqueles crimes em que a conduta acontece no país e o resultado acontece em outro país. Ué, professor, como assim? Não estou entendendo. Vou te explicar. Na verdade, pessoal, se os crimes acontecerem no mesmo país, na mesma cidade, em estados diferentes, enfim, mas acontecerem dentro do mesmo território nacional, ou seja, o crime aconteceu dentro do Brasil, dentro do mesmo país. Aí, pessoal, não há o que se falar nessa teoria. Pessoal. Olha só, aí a teoria adotada em regra está lá no artigo 70 do Código de Processo Penal. É uma matéria que vocês vão ver quando vocês estudarem o processo penal. Quando vocês estudarem competência, vocês vão ver o seguinte: quando uma pessoa pratica um crime, presta atenção, quando o crime, a conduta, o resultado acontece no mesmo país, presta atenção, no mesmo território, aqui era países diferentes, por isso que eu estou falando dessa teoria. Quando acontece no mesmo país, independentemente se foi na mesma cidade, em estados diferentes, o fato criminoso aconteceu no mesmo país, qual que é a teoria adotada? Aí, pessoal, essa teoria está lá no artigo 70 do CPP. É a regra. Qual que é a regra, então? A regra, pessoal, quando o crime acontece no mesmo país, no mesmo território nacional, a regra adotada pelo artigo 70 é o local da consumação do crime. Local da consumação do crime. Ou seja, o local onde aconteceu o resultado. Então, por favor, preste atenção para você não confundir. Essa teoria mista ou da ubiquidade, que considera-se lugar do crime, local do crime, tanto o local da conduta criminosa como o local do resultado criminoso, ou o local que deveria acontecer esse resultado, essa teoria, esse artigo 6 do Código Penal, ele só vale para quando a conduta acontece num país, a conduta criminosa, e o resultado sobrevém em um país diverso, diferente. Aí eu vou ver essa teoria, que é a teoria mista ou da ubiquidade, que nós adotamos no lugar do crime, beleza? Agora presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Na verdade, eu coloquei essa setinha aqui, mas essa setinha aqui, na verdade, pessoal, essa seta que eu estou falando para vocês, do artigo 70, ela vale para quando o crime, ó, acontece no, ó, mesmo país. Mesmo país. Então, esse artigo 70 aqui, presta atenção, ele se aplica, que é a teoria do resultado. Quando o crime, a conduta e o resultado, o crime acontece no mesmo país, você vai adotar a teoria do resultado. Essa é a regra. Ou seja, você vai adotar a teoria onde consumou, onde se concretizou o crime. Exemplo, pessoal. Exemplo. O sujeito praticou o crime de furto na cidade de Goiânia. O sujeito praticou o furto na cidade de Goiânia. Então, o furto consumou no Brasil, na cidade de Goiânia. Então, pessoal, onde aconteceu a consumação do furto? Na cidade de Goiânia. Então, quem é que vai ser competente para julgar esse caso? O juízo criminal da comarca de Goiânia. Então, perceba, presta atenção. Olha só. Quando o crime ele acontece no mesmo país, eu adoto a teoria do resultado e não da conduta. Ou seja, onde o resultado, onde a consumação, o resultado do crime aconteceu. Então o cara praticou um crime em Goiânia, só que o crime foi consumado por exemplo, em Trindade, que é uma cidade perto de Goiânia. A conduta criminosa aconteceu em Goiânia, mas o resultado do crime aconteceu em Trindade. Então, pessoal, quem vai ser o juiz criminal competente para julgar esse crime? O juiz criminal da comarca de Trindade. Por quê? Porque a consumação do crime, o resultado aconteceu em Trindade. Entendeu a lógica? Agora,
quando a conduta de... Aí, nesse caso, vou usar como regra o artigo 70 do Código de Processo Penal. Aí é a teoria do resultado. Agora, presta atenção, quando a conduta criminosa acontece em um país e o resultado criminoso acontece em outro país, aí nesse caso eu vou adotar a teoria mista ou da ubiquidade, que se adota ao lugar do crime, que considera-se... Aí, pessoal, isso só vale para os crimes à distância. Crimes à distância são aqueles em que a conduta é praticada no país e o resultado em outro. Pessoal, eu estou sendo bem prolixo, eu estou repetindo para você aprender, porque isso, pessoal, pode vir como pega em concurso público, porque a maioria dos alunos, dos estudantes, dos concurseiros, cai nesse pega. Então, quando acontece dentro do mesmo país, a regra é a teoria do resultado. O local do crime é o local do resultado. Agora, se a conduta acontecer no país e um resultado acontecer em outro país, aí, pessoal, eu vou adotar a teoria mista ou da ubiquidade. O local do crime tanto vai ser o local da conduta daquele país onde aconteceu, como o local do resultado que aconteceu em outro país. Ficou claro isso, pessoal? Ficou tranquilo para vocês? Professor, em relação a essa matéria, lugar do crime, em relação a essa matéria, o que se considera, professor, o que se considera território brasileiro? O que se considera território brasileiro? Olha que interessante, esse eu vou fazer questão de ler para vocês, para você entender que território brasileiro é muito amplo. Território brasileiro, o conceito de território brasileiro está previsto lá no artigo 5º do nosso Código Penal. Se você abrir lá no artigo 5º do Código Penal, eu vou ler para você entender o que é território. O que é território brasileiro, território nacional. Olha só, lá no artigo 5º, e aí, pessoal, esse é o princípio da territorialidade. O que é o princípio da territorialidade? Presta atenção. Princípio da territorialidade diz o seguinte: todos os fatos criminosos que ocorrem no território brasileiro, no território nacional, o Brasil pode julgar todos esses fatos. Então presta atenção. Todos os fatos criminosos que acontecem no nosso território nacional, no nosso território brasileiro, o Brasil é competente para julgar esses fatos. Aí você me pergunta, professor, mas o que é território nacional? O que é território brasileiro para o Código Penal? Aí, pessoal, eu vou ler, tá lá no artigo 5º do Código Penal, acompanha comigo, se você tem um código, se você estiver na internet, acompanha comigo para você entender o que é território. É muito mais amplo do que você imagina. Fala o seguinte, ó. Artigo 5º do Código Penal. Aplica-se a lei brasileira, aplica-se a lei, então, brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras do direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Ou seja, o que o artigo está falando aqui? Que a lei penal brasileira, ela vai ser aplicada a todos os crimes acontecidos, que ocorrem aqui, ó, aqui, no nosso território nacional. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Independentemente, pessoal, de tratado, de convenção, de acordo internacional que o nosso país fez com outros países, não importa. Se o fato aconteceu em território nacional, em território brasileiro, já era, vai aplicar a lei penal brasileira, independentemente de acordo, tratado internacional. Ficou claro? Aí você me pergunta, professor, beleza, mas o que é território brasileiro? O que consideras, pessoal, território nacional? Isso está lá no artigo 5º, parágrafo 1º. Olha o que fala. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão. Então, pessoal, aqui é uma extensão do território brasileiro. Extensão do território. Então, considera-se também como território nacional, território brasileiro. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações, então presta atenção, olha, as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Então, olha que interessante, se a pessoa estiver numa embarcação ou numa aeronave brasileira de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro em qualquer lugar do mundo, se acontecer algum crime lá dentro é território brasileiro e eu posso aplicar a lei penal brasileira, entendeu? Mas olha que interessante, não é só isso, vamos continuar. De natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, em qualquer lugar do mundo, bem como as aeronaves
aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, agora é de mercantes ou propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, pessoal, por exemplo, aquela aeronave, por exemplo, aquele avião que está sobrevoando, está voando sobre o nosso território brasileiro, né? Vamos imaginar que vem um avião, né, no caso, privada, né, de um outro país. Só que ela está voando sobre o território brasileiro, ela está voando os ares, o céu aqui da cidade de Goiânia, de Aparecida, enfim, do estado de Goiás, por exemplo. Se acontecer um crime lá em cima, lá no avião, considera-se território brasileiro. Por quê? Extensão. Nesse caso, pessoal, ela estava voando, ela estava sob o território nacional. Ou pode ser em alto mar, pode ser, por exemplo, em águas brasileiras. Em águas brasileiras. Pode ser tanto no espaço aéreo como no espaço, né, no espaço terreno, no espaço físico. Envolve aí, novamente, os mares, as águas, né, que é correspondente a delineada pelo nosso país. Então percebam, nesse caso, mesmo se for, aqui está falando, ó, aeronaves, embarcações brasileiras. Então, pessoal, nesse caso, é uma aeronave ou embarcação, pode até estar vindo de outro país, mas é uma embarcação ou aeronave brasileira, mercante ou de propriedade o quê? Privada, que se achem no espaço, olha só, no espaço aéreo correspondente, ou seja, no espaço aéreo sobre o Brasil, sobre o território brasileiro, ou em alto mar. Em alto mar, que corresponde até o limite onde o Brasil tem propriedade naquela situação. Nesse caso, então, se for embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, considera como extensão do território brasileiro, beleza? E mais uma observação aqui, ó, no parágrafo 2º, também fala o seguinte, ó, que interessante. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves, ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas. Qual o local, professor, para ser extensão do território brasileiro? Olha aqui, ó, achando-se aquelas em pouso no território nacional, então ela está em pouso no território brasileiro, ou em voo no espaço aéreo correspondente, ou seja, o avião, por exemplo, está sobre os ares do nosso território nacional, sobre o território brasileiro. E estas em porto ou mar territorial do Brasil. Então percebam que também considera-se como extensão do território brasileiro as aeronaves ou embarcações estrangeiras, que são de outros países, que são de propriedade privada, que estão sobrevoando, estão sobre ares. Estão a bordo ou estão sobre ares, sobre o território nacional ou em mar territorial do Brasil. Então, nesse caso, percebam também que considera, se lá acontecer um crime, por exemplo, um avião, por exemplo, de propriedade privada de outro país, está sobrevoando o Brasil, e ali acontece um crime, e o avião presta atenção, estava sobre o território brasileiro. Estava em pouso, estava voando, ou estava num navio, tem um navio sobre o mar, né? Sobre o mar territorial do Brasil, e acontece um crime lá, mesmo que seja de propriedade, presta atenção, mesmo que seja estrangeira aquele navio, presta atenção, de propriedade privada, mas se aconteceu em mar territorial do Brasil, se aconteceu sobre o espaço aéreo, sobre o território brasileiro, se aconteceu um crime lá, esse local também considera como extensão do território brasileiro. E aí, nesse caso, o Brasil pode sim aplicar, se esse sujeito entrar no Brasil, esse sujeito pode sofrer a sanção, a pena, a aplicação da lei penal brasileira. Perceba então que extensão do território brasileiro é muito mais do que simplesmente estar aqui nesse espaço físico no Brasil. Não, pessoal. Considera extensão brasileira também
Tudo isso que eu falei para vocês, que eu expliquei, que eu li e expliquei para vocês, previsto nos artigos 5º parágrafo 1º e 5º parágrafo 2º do nosso Código Penal. Beleza? Esse é o princípio da territorialidade. Segundo o princípio da territorialidade, aplica-se a lei penal brasileira a todos os crimes, a todas as condutas criminosas que acontecem em território nacional, em território brasileiro. E aí vocês viram que território brasileiro o conceito é extenso, é amplo. E aí, em todas essas situações, eu posso, independentemente de tratado e acordo internacional, eu posso aplicar a lei penal brasileira para aquele sujeito que praticou aquela conduta criminosa em todas essas hipóteses. Beleza? Ficou claro para você? Esse é o chamado princípio da territorialidade. Aplique-se a lei penal brasileira a todos os crimes que acontecem em território nacional. E esse território, nós vimos que o conceito é muito amplo. Beleza? Já já nós continuamos então nossa aula, vamos para o próximo bloco, né? Dá uma pausa aí, dá uma tranquilidade. Já já então nós continuamos a próxima aula e nós temos muita, mas muita coisa ainda para falar, para conversar, para vocês aprenderem. Beleza? Até a nossa próxima aula.